Boa noite a todos. Eu agradeço a presença de cada um de vocês, alguns rostos conhecidos, outros não tanto, mas espero que a gente possa contribuir de forma conjunta, um pouco explorando o tema que está sendo discutido especialmente em Brasília, acerca do novo licenciamento ambiental. Agradecer a presença do Dr. Alexandre Bicho dos Santos, doutor de meio ambiente da nossa comarca, o amigo Normando Zita, presidente da Fujama, o João, gerente da Fátima Regional, e também o Dr. Leonardo Pato. Sem mais delongas, eu gostaria que a gente já entrasse na discussão sobre o tema com uma breve abordagem por parte do Dr. Leonardo, para que a gente possa, de forma muito informal, discutir entre os pares os desdobramentos do efeito do novo licenciamento ambiental em discussão em Brasília e também de outros temas pertinentes e correlatos. Dr. Leonardo. Boa noite a todos e todas. Antes de mais nada, agradecer o convite, parabenizar a iniciativa da CIGES. A incumbência que me foi dada é a de falar um pouquinho, de contextualizar um pouquinho o que está acontecendo em Brasília em relação a esse tema. E eu acho que a minha função, em alguma medida, é levantar a bola para a gente poder fazer a ponte entre o que se está pensando lá e as dificuldades, as oportunidades que os órgãos ambientais, os órgãos incumbidos da proteção do meio ambiente na nossa cidade podem visualizar na aplicação dessas ideias aqui no nosso município. Bem, eu acho que para começo de conversa, a gente tem que contextualizar um pouco por que se está discutindo em Brasília uma lei geral sobre licenciamento ambiental. Eu vou tentar ser o menos juridiquês possível, embora o vício da formação me leve a isso, mas pelo menos para contextualizar o assunto. A nossa Constituição de 88, ela optou por fazer com que em matéria ambiental todos os entes federativos possam se envolver. É o que a gente chama de competência comum em matéria ambiental. Então, você pode ter a atuação do IBAMA, órgão federal, a atuação da Fátima, órgão estadual, e também, no nosso caso aqui em Jaraguá, a atuação da Fujama, órgão municipal, todos ao mesmo tempo quando o assunto for proteção do meio ambiente. É isso que está lá no artigo 23 da Constituição, e o Constituinte, já antevendo a dificuldade dessa dificuldade em 88, disse o seguinte: olha, todo mundo pode dar pitaco em matéria ambiental. E a maneira como cada um dos entes federativos vai se organizar, isso vai ser definido depois, numa lei complementar. Então, a Constituição permitiu que todo mundo atuasse, na expectativa de que viria logo na sequência uma outra lei organizando a forma de atuação entre cada um dos entes federativos. A Constituição é de 88. Essa lei complementar só existiu em 2011. Então nós ficamos de 88 até 2011 com a determinação de que fosse feita uma lei que nunca vinha. Durante esse período nós vivemos momentos muito difíceis no licenciamento ambiental no país, seja para grandes, pequenos, médios empreendimentos. Porque a jurisprudência entendia que enquanto não tinha lei complementar, todo mundo podia fazer tudo em matéria ambiental. Então havia situações de grande insegurança jurídica, que, por exemplo, o empreendedor ele tinha licença emitida pelo órgão ambiental estadual e se submetia à fiscalização do órgão ambiental federal, porque todo mundo podia atuar, e o fiscal do IBAMA discordava das razões pelas quais foi dada aquela licença estadual. E, como a competência era comum e não tinha normas organizando a atuação dos entes federativos, era muito frequente que se aplicassem multas ou mesmo um embargo de uma atividade por um ente federativo quando a licença havia sido concedida por outro ente federativo. Como eu disse há pouquinho, em 2011 esse cenário muda um pouco, foi editada uma lei complementar, a Lei Complementar número 140, que de maneira um pouco mais clara e objetiva disse, com perdão da comparação nada técnica, parafraseando uma música que fez sucesso há algum tempo atrás, disse qual é o quadrado de cada um, ao A do A, cada um o seu quadrado. Então estabeleceu qual é o âmbito da atuação da União, qual é o âmbito de atuação do Estado, qual é o âmbito de atuação do município, o que é um grande avanço, no sentido de que a gente possa ter de maneira razoavelmente clara e objetiva, de antemão, quem deve intervir em que tipo de situação. Porém, mesmo com a Lei Complementar 140, ficou ainda uma lacuna.
porque a lei ela trouxe quem pode fazer o quê, mas essa lei de 2011 não trouxe o como. Como resultado disso, cada estado começou a estabelecer normas próprias de licenciamento ambiental. E passados aí 6, quase 7 anos da Lei Complementar 140, isso se tornou um problema para alguns estados. Porque a maneira de Santa Catarina ver e tratar o licenciamento ambiental pode ser muito diferente da maneira como São Paulo vê e trata o licenciamento ambiental. E especialmente em empreendimentos de maior monta, você começa a ter conflitos. A maneira de conseguir a licença em São Paulo é muito diferente da maneira de conseguir a licença em Santa Catarina. Até as próprias licenças, os nomes que são dados aos tipos de licença podem variar, e a confusão começou a se instaurar novamente. Não mais para saber quem licencia, mas agora para saber como licenciar. É em razão disso que tomou força há um ano e meio atrás, uma discussão de uma nova lei federal no Congresso Nacional com o objetivo de estabelecer critérios mínimos de licenciamento ambiental. Não mais agora para estabelecer quem, mas o como essas atividades devem ser licenciadas. E é isso que tem ganhado força no Congresso. Talvez tenha sido isso que motivou a CIGES a trazer essa discussão aqui, com o objetivo de ver quais são os impactos possíveis para a atividade produtiva no nosso município. Para os senhores terem uma ideia de contexto, esse é um assunto extremamente complexo de negociação política. Imaginam a quantidade de interesses em jogo que estão envolvidos, Mas para ter uma ideia de que pé isso está, eu estive em Brasília na semana passada acompanhando o assunto, participei de uma reunião com a presidência do IBAMA, participei de uma reunião com a presidência do Serviço Florestal Brasileiro e acompanhei uma reunião no Ministério do Meio Ambiente e outra na comissão da Câmara dos Deputados que está com essa matéria pautada. E a expectativa é de que o tema negociado na semana passada seja finalmente votado na próxima quarta-feira na Comissão de Finanças e Tributação do Congresso, da Câmara dos Deputados, o que permitiria levar esse assunto depois para o Senado, e o Senado, reiterando a disposição de aprovar, se tornaria lei. Ou seja, nós passaríamos a ter uma lei geral de licenciamento ambiental estabelecendo critérios para o país inteiro. Eu destaquei, para encerrar essa minha fala inicial, alguns pontos que me parecem relevantes, que estão sendo discutidos dentro do projeto de lei, esse projeto de lei que deve ser votado na quarta-feira, com o objetivo de levantar alguns assuntos que eventualmente possam ser complementados pelos colegas de mesa, no sentido de quais são os possíveis impactos disso para a nossa realidade aqui. É óbvio que um projeto de lei desses, ele se preocupa com mega obras, mas ele também vai refletir em empreendimentos do dia a dia que são licenciados para associados aqui da própria CIGES. Então, essa é a minha parte final da fala. O objetivo é levantar algum desses temas que me parece que pode ter reflexo prático. Um primeiro tema é a questão do que a gente chama de aspecto locacional. Quando veio a Lei Complementar número 140, os estados ganharam força lá em 2011. E o IBAMA nunca gostou muito dessa história de perder espaço para os estados. E muita gente dentro do IBAMA e do Ministério do Meio Ambiente agora está tentando aproveitar a nova lei, essa lei que está em discussão, esse projeto de lei, para resgatar um pouco da força e do poder do IBAMA no direcionamento do licenciamento ambiental. Então existe uma discussão, uma proposta de inclusão nesse projeto de lei, pelo qual o IBAMA poderia definir aspecto locacional, ou seja, o IBAMA mapearia o país inteiro e definiria qual era o grau de complexidade que o licenciamento ambiental deveria ter. O que nos parece, pelo menos as entidades do setor produtivo com quem eu tenho conversado, me parece um risco, porque alguém sentado lá em Brasília decide que aqui em Jaraguá é um local de relevante significância ambiental pela razão A, B ou C, e como resultado disso ingessa mais do que seria necessário o licenciamento ambiental aqui em uma determinada região. Esse é um aspecto de risco. Até que ponto o IBAMA deve interferir de maneira ampla nos licenciamentos ambientais e não só naqueles de grande monta. O segundo ponto que eu queria destacar aqui é a forte participação que a FEBRABAN vem tendo nessa discussão, Federação Brasileira dos Bancos. A gente poderia dizer, mas o que a FEBRABAN tem a ver com licenciamento ambiental?
E eles têm se envolvido muito fortemente com a proposta de inserir no projeto de lei um dispositivo que deixe claro que os bancos não respondem pelos danos ambientais causados pelas atividades que eles financiam. Hoje o banco financia uma atividade para uma indústria. Imagine que essa indústria, no decorrer da sua atividade com o financiamento bancário, causa um dano ao meio ambiente. A discussão é: o banco responde pelo dano da atividade financiada? Os bancos estão muito preocupados com isso porque o IBAMA vem multando os bancos por conta de atividades financiadas e porque no judiciário existem já iniciativas do Ministério Público de responsabilizar os bancos também na condição de responsáveis ou poluidores indiretos. A nossa grande preocupação é que, se houver um dispositivo para isentar os bancos, a contrário senso, todos os demais podem ser considerados responsáveis. Então, a indústria pelo prestador de serviço, a agroindústria pelo produtor rural, a cooperativa pelo cooperado, o arrendante pelo arrendatário. Então, é uma outra questão de relevância, inclusive, e repercussão prática aqui para nós. Além disso, a lei, o projeto de lei, ela procura indicar quais são os tipos de licença ambiental. Para nós, em Santa Catarina, isso é menos relevante, porque os tipos de licença ambiental que estão no projeto de lei a gente já tem aqui. Licença ambiental única, licença ambiental prévia com dispensa de instalação, ou ao contrário, licença de instalação com dispensa de licença prévia. Mas para outros estados isso é relevante. Tem estados que enfrentam grande insegurança jurídica porque não existe lei federal dizendo quais são os tipos de licença ambiental. Há também algumas medidas tendentes a desburocratizar o licenciamento ambiental, embora eu não sei se na prática gere esse efeito. Então, por exemplo, há um dispositivo dizendo que a renovação da licença de operação, quem tem licença ambiental, de tempos em tempos precisa pedir a renovação da licença de operação, que ela seja feita de maneira eletrônica, via internet. Hoje em dia, o pessoal dos órgãos ambientais pode falar mais do que eu, o passivo de vistorias em licenças de operação com pedido de renovação é bastante grande, Então, a lei tenta simplificar um pouco isso. O projeto de lei ele também tenta estabelecer prazos máximos para análise de licenciamento ambiental. E aqui me parece que é daquelas situações que para os grandes empreendimentos tudo bem, mas para os empreendimentos menores, talvez ao invés de facilitar, atrapalhe. Para os senhores terem uma ideia, tal como o projeto está hoje, o prazo máximo para o órgão ambiental fazer a análise de um pedido de licença prévia seria de 6 meses. Depois, o camarada precisa da licença de instalação, seriam mais 4 meses. Depois, o sujeito precisa de licença de operação, seriam mais 4 meses. Então, a gente teria aqui um período de 14 meses para o licenciamento ambiental trifásico, que é esse que passa pelos três tipos de licença. É claro que a lei aposta em licenciamentos que não tenham as 3 fases, que sejam licenciamentos unificados. Mas ainda assim, me parece que para os nossos empreendimentos do dia a dia são prazos excessivos, considerando a necessidade de agilidade do próprio setor produtivo. De qualquer maneira, é uma medida que está lá. Penúltima destaque que eu faço: o projeto de lei ele tenta unificar licenciamento ambiental e urbanístico. Então, quando o licenciamento seja de competência do município, ao invés do empreendedor ter que buscar uma licença urbanística, no nosso caso aqui da Secretaria de Planejamento, e também uma licença ambiental, no nosso caso aqui de Jaraguá da Fujama, que são 2 processos que tentam conversar, mas são 2 processos que correm em paralelo, o projeto de lei tenta obrigar os municípios a criar um processo administrativo unificado. Por exemplo, para um loteamento, no mesmo momento que você tem a aprovação da Secretaria do Urbanismo, você também já tem no mesmo documento a aprovação ambiental. Além disso, o projeto de lei tenta tratar da intervenção de terceiros, aqueles que não são o órgão ambiental, mas que interferem, podem participar do processo de licenciamento. Isso é especialmente importante em empreendimentos que estão próximos de unidades de conservação, parques e assim por diante, que você precisa da manifestação do gestor da unidade de conservação. Porém, o projeto de lei não trata da intervenção do Ministério Público no licenciamento ambiental, o que eu acho uma pena, porque a participação do MP no licenciamento ambiental é importante e vai ser mais efetiva na medida que ocorra da maneira e no momento correto. Hoje a gente tem uma situação que, na minha opinião, é difícil de compreender,
por exemplo, no parcelamento do solo, em que depois do loteamento pronto, é que o Ministério Público, no momento do registro, vai se manifestar. Eu acho que todo mundo perde, né? Perde o empreendedor, porque fica com uma baita insegurança jurídica até o momento em que o Ministério Público se manifesta lá no final, com a obra já pronta. Perde o poder público, que depois tem que ficar prestando explicação para o Ministério Público de algo que poderia ter sido esclarecido na fase inicial do projeto. E especialmente perde o meio ambiente, porque se o empreendimento já está implantado e depois vai haver alguma discussão sobre o licenciamento ambiental, o impacto já aconteceu. Então, o projeto de lei ele tenta tratar da intervenção de terceiros, mas infelizmente não há acordo sobre como regulamentar a intervenção do Ministério Público neste projeto de lei. Finalmente, o último ponto, há uma preocupação que é das grandes obras, mas que acho que se aplica também para os municípios e para obras de menor impacto, que é a tentativa de regulamentar o que pode ser exigido a título de condicionantes, né? Não é a situação da nossa realidade regional aqui, mas quem participa do licenciamento ambiental em outras regiões do estado, em outras regiões do país, sabe que as tais condicionantes, que é aquilo que o órgão público condiciona para você funcionar a sua atividade, tem se transformado em moeda de troca, moeda de barganha. Eu já vi condicionante em dar caminhonete para o órgão ambiental, máquina fotográfica, instalação de sistema de tratamento de esgoto em rede pública, né? E essa é uma outra preocupação do projeto, deixar claro que as condicionantes ambientais não podem ser utilizadas como um modo de transferir ônus público para o particular. É óbvio, o particular tem a obrigação de remediar os impactos que a sua atividade vai gerar no meio ambiente, mas nem por isso serve de justificativa para a transferência de encargo público para a iniciativa privada. Então, em resumo, o que nós temos é uma lei que tenta, um projeto de lei que tenta complementar o sistema de licenciamento ambiental, dizendo como ele deve ser feito, porque quem fazer isso já desde 2011 está encaminhado. Um projeto de lei que ainda está em fase inicial, ele tem que vencer a fase da Câmara dos Deputados, passar pelo Senado, para depois ir à sanção ao veto presidencial, e que traz tópicos que podem influenciar na atividade produtiva, seja de grandes empreendimentos, seja de pequenos empreendimentos. Para os pequenos e médios empreendimentos, alguns dos pontos que me parecem relevantes são esses que eu acabei de destacar. Acho que como intervenção inicial dele era isso, espero que tenha auxiliado a contextualizar o assunto, eu fico à disposição. Obrigado, doutor Leonardo. Eu gostaria de imediatamente passar a palavra ao presidente da Fujama, Normando Zica, para que exponha seu ponto de vista sobre essas alterações ou o que mais puder ser pertinente ao tema, para que a gente possa também passar as mãos. Boa noite a todos. Boa noite ao presidente da mesa, estendo a todos aqui na mesa. Alguns pontos de vista sobre essa questão desse projeto de lei. O que me preocupa muito é que decisões de gabinetes sejam tomadas sem o conhecimento real da ponta, né? Conhecimento real do que acontece no município. Porque os problemas acontecem no município, os problemas ficam no município. Tá? Então, eu dou um exemplo. Nós recentemente tivemos agora a revisão de alguns códigos do CONSEMA, né, que é o Conselho Estadual do Meio Ambiente, que é um órgão atuante, que tem representantes regionais. Na semana passada tivemos a reunião com integrantes do CONSEMA e mais de 20 pontos conflitam com o nosso dia a dia aqui, os nossos licenciamentos. Imagina só que se no Estado atuante, tem um Conselho Estadual atuante, já vamos ter conflitos. Imagine decisões de gabinete que vem lá de cima. Então, essa é uma preocupação que a gente tem, dos problemas que podem ocorrer nos municípios, né? E alguns temas que já vêm sendo discutidos é a liberação sem controle, né? Ou como fazer essa fiscalização. Algumas modalidades de licenciamento, dispensando o licenciamento ou de autolicenciamento, como o órgão ambiental vai proceder nesse controle e fiscalização. Eu gosto de lembrar também alguns pontos que a gente acaba esquecendo durante o nosso dia a dia. Eu não tenho entendimento jurídico, né? Mas eu gosto de lembrar sempre da área técnica.
Muitas vezes o que a gente aprende na escola, na terceira, quarta série, que são os grandes biomas, né, a gente acaba esquecendo de levar isso em consideração na elaboração de uma legislação. Né. Então se trata o Brasil como um monolito e acaba esquecendo que cada região tem uma característica específica, cada estado tem uma característica específica, cada estado também tem uma aptidão específica. Isso acaba não sendo considerado na legislação, que acaba interferindo demais no nosso licenciamento do dia a dia. Lembro também, foi comentado alguma coisa sobre a Lei 140, né? Que cada lado, cada um no seu quadrado. A lei dá um balizador, mas é difícil. Para vocês terem uma ideia, nós temos aqui em Jaraguá do Sul empresas licenciadas pela Fátima e empresas licenciadas pela Fujama. Eu e o João aqui, nós temos uma parceria, vamos dizer assim, um acordo de cavalheiro. Quando tem um problema de uma empresa licenciada pela Fátima, eu informo o João. E quando tem um problema licenciado pela Fujama, ele informa a Fujama. Mas se for ver pelas nuances da lei, ele poderia estar notificando a empresa, eu poderia estar notificando, e aí ia virar uma confusão danada. Então é um pouco complicado, né, doutor, essa questão algumas brechas que a Lei 140 deixa. Então, hoje nós estamos adotando um acordo de cavalheiro, né, para sanar essas brechas que a lei deixa. E só para finalizar, eu acredito muito, né, que ultimamente o país todo criou, e eu sempre falo, o sistema cria problema para o próprio sistema resolver. E isso parece que virou moda nos últimos 10, 15 anos, criar problema para o próprio sistema. Em vez de criar soluções de facilitador, né, o sistema acaba criando problemas para o próprio sistema. Então, acho que isso é uma questão que deve ser levada em conta na questão da legislação em si. Né? E só para informar também que hoje o posicionamento da Fujama em si resolver um problema ambiental. Então nós criamos até uma nova metodologia de emitir boletins de ocorrências ambientais para que esse assunto não se leve para o tema jurídico, porque aí o sistema pode se desdobrar, o problema vai continuar acontecendo, o dano ambiental continua acontecendo, e quando entra na esfera jurídica, realmente nós temos aí um conjunto de leis que pode ser para cá, para lá ou para lá. Então, eu acredito que essa discussão deva ser levada mais adiante, lá ainda, né, lá em cima, nas outras esferas, mas vejo que Santa Catarina e a região está muito evoluída, né, que pouco vai ser afetada por esse sistema que tenta sanar problemas do país em outros municípios não avançados como aqui Jaraguá e região. Era isso que eu tinha contribuído. Com a aprovação da lei agora? Oi? Com a aprovação da lei, é isso? Isso, com a aprovação da lei eu acredito que a gente não seja tão afetado aí, porque já Santa Catarina e a região aqui já está bem avançada nesse tema. Fica aí. Obrigado. Obrigado, Fernando. Eu conversava com o Dr. Leonardo, é bom a gente lembrar que, em se tratando de um país, né, de proporções continentais como o Brasil o tema está sendo tratado de forma única, de forma muito global, muito genérica. E a bancada ruralista é a bancada que tem pressionado mais para que a legislação tenha os desdobramentos que tem. Não é muito a nossa realidade de Santa Catarina, nós temos pequenas propriedades de forma muito espalhada no estado, a nossa característica da nossa região é muito mais industrial, nós estamos muito bem estruturados em termos de unidades de polícia e controle, e essa é uma felicidade nossa, mas nós estamos sujeitos à lei, enquanto ente federado nós temos que seguir a legislação federal, e isso preocupa no sentido de o que pode vir. Eu gostaria de passar a palavra para o João, gerente da Fátima, da nossa regional, para fazer também suas considerações. Bom, uma boa noite a todos e a todas, cumprimentar os colegas de mesa também, parabenizar o Benjamin pela iniciativa de levantar um assunto que é importante, que não está no nosso dia a dia muitas vezes, mas que tem terá uma grande influência em toda a sociedade, não só para os órgãos que fazem parte do processo de licenciamento ambiental, mas com certeza para toda a sociedade. Eu acho que é reiterar, e é afirmativa, uma conclusão concreta de que é necessário realmente a legislação
isso eu acho que é bom senso, e que ela venha a diminuir a insegurança jurídica que muitas vezes se convive no dia a dia do licenciamento ambiental e que leva a desdobramentos, a burocratização, a demora, né? E encarecimento também de toda a máquina. Né? Então, o levantamento e a criação de uma lei dessa, pela importância, a magnitude que tem, também vai gerar uma série de conflitos e discussões, tanto de nível ideológico, como a gente pode ver que muitas vezes até os próprios órgãos ambientais, seja o IBAMA com os órgãos estaduais, chegam a ter controvérsias e posicionamentos diferentes, como também seccionais e de influência econômica, como é o caso dos ruralistas também, que tem uma forte bancada na Câmara contra os ambientalistas. Enfim, as discussões são inúmeras e infinitas, e esse processo de discussão da lei que vem há tanto tempo se dá nesse motivo. É chegar no consenso, é chegar no meio termo que a gente possa ter todo o cuidado ambiental que vem ser tendo com segurança jurídica, mas que a gente possa também ter o desenvolvimento econômico de forma sustentável, que a nossa sociedade possa ser ágil e facilitar os processos e não encarecer os processos. Então, nesse contexto, acho que a gente tem que ter muito cuidado na diferença entre o que é desburocratizar e o que é facilitar. Então, a gente tem que ter esse cuidado e a influência política também, porque o processo de decisão da lei ele é político, além de levar em consideração todas as questões técnicas, para que a gente desburocratize, que a gente faça a máquina ser mais leve de licenciamento, que a gente seja mais ágil, mas que a gente não facilite só por si só e queira queimar etapas ou tirar etapas para que a gente tenha para que a gente acelere o processo. Eu acho que em Santa Catarina a gente conseguiu progredir muito, vai ser bem mais fácil. Foi um processo que veio facilitar. Perante a Fátima, talvez já muitas das ações já vinham sendo tomadas, mas em todas as outras esferas veio a facilitar. E dentro de todo esse contexto, a Fátima, como órgão que faz parte da ABEMA, que é a Associação Brasileira de Entidades Estaduais do Meio Ambiente, já fez um manifesto em maio, colocando alguns pontos que acham importantes, né, o posicionamento das entidades estaduais, por isso muitas vezes conflita com o que o IBAMA pensa, ou de certa monta, ou com o que os municípios pensam, mas que é um posicionamento dela que vem com o objetivo de colocar as opiniões que foram lá discutidas. Então eu vou colocar alguns pontos, não integralmente, porque é um manifesto um pouco grande, mas eu acho que é importante colocar alguns pontos, que é o posicionamento da BEMA e o posicionamento da Fátima consequentemente. Entende-se a BEMA que algumas previsões e regulamentações estabelecidas nos textos divulgados e discutidos fragilizam o licenciamento ambiental, gerando insegurança jurídica e retirando a autonomia dos estados e municípios no que concerne sua competência para a gestão ambiental. Esses equívocos ameaçam ampliar os problemas do licenciamento, em especial a implantação de um mapa de relevância ambiental imposto pela União para os estados aplicarem no enquadramento de licenças. Isso foi tema até de uma peça dissertativa do nosso presidente, que colocava preocupação em relação a isso, até por Santa Catarina ter um bioma específico, e que em certo momento colocou-se que possivelmente todas as licenças aplicadas a esse bioma necessitariam de um INRIMO, que seria impossível de se vislumbrar, dada a complexidade do processo e, enfim, não se aplicaria de forma nenhuma no dia a dia no contexto que existe, né? A BEMA representa as instituições que licenciam e fiscalizam mais de 90% dos empreendimentos com potencial poluidor do país. E eu acho que talvez aqui é importante fazer um parênteses, porque a nossa microrregião aqui especificamente tem uma característica talvez um pouco diferente, que seja o restante que a gente tem em todas as cidades, as nossas fundações. Jaraguá, reitero aqui em nome do Normando a importância, o exemplo que a fundação realmente tem um peso muito grande na nossa região, as fundações municipais que fazem belo trabalho. Então a gente realmente tem um contexto um pouco diferente, né? Os 5 pontos que são levantados, vou enumerá-los aqui, que seria o primeiro, garantir a qualidade do controle ambiental e a qualidade dos processos de licenciamento com autonomia dos entes federados. A insinuação de que há uma guerra fiscal ou uma tentativa dos estados de fragilizarem suas legislações caso tenham autonomia, além de um desserviço ao Pacto Federativo, é uma ofensa à seriedade e à capacidade com que os órgãos estaduais de meio ambiente e seus dirigentes têm conduzido suas missões. Então, a entidade deixa claro, né, que gostaria e
deseja que se mantenha a autonomia que os estados têm e que não venha uma peça bastante engessada a nível federal, que elas não tenham autonomia para adequá-las à realidade de cada estado, né? Toda a inclusão de pontos que retinem a autonomia dos estados com o argumento de que os mesmos a usarão para reduzir exigências ambientais necessárias, com destaque para o já rejeitado mapa de relevância ambiental produzido pela União, é inaceitável. Cabe à União definir o que é prerrogativa do IBAMA licenciar e como o fará, e cabe aos estados definir aquilo que licenciarão e como o farão, elaborados, claro, pelos conselhos de meio ambiente de cada ente federal. Cabe a cada estado organizar suas matrizes ou outras formas de classificação dos empreendimentos licenciados. Então, o primeiro ponto que a entidade destaca como luta, né? Em segundo lugar, a coerência e a proporcionalidade das exigências vis-à-vis o potencial de impacto. Atualmente há um desequilíbrio no marco legal que nos obriga a despender energia e recursos escassos de modo desproporcional. Por essas razões, consideramos extremamente positivas as propostas de licenças unificadas e licenças por adesão e compromisso. Como já colocado pelo professor Leonardo, já é uma realidade que para nós não tem um grande impacto essa colocação. Os documentos, validações e vistorias exigíveis para as licenças simplificadas ou eletrônicas são decisões do Estado. Assim, a lei geral não deve apontar a necessidade ou não de vistoria e validação para lá, que cabe a cada Estado decidir como utilizará essa possibilidade. Ressaltando aqui, como eu já coloquei antes, que o IARIMA, que é o estudo mais complexo para licenciamento, ele não é sinônimo de maior qualidade. O IARIMA é um procedimento que deve ser exigível quando há excepcional potencial de impacto, ou quando há pouco conhecimento sobre o empreendimento, ou quando há pouco conhecimento sobre a área em que ele se instalará. Exigir IARIMA fora dessas situações é apenas aumento de custo para o empreendedor e de trabalho desnecessário para os órgãos. Em terceiro lugar, reforçar a complementaridade e reduzir sombreamento com intervenientes. Os Estados aceitam e se comprometem a mediar o diálogo consultando os intervenientes, Palmares, FUNAI, CNBio e INFAM, quando o empreendimento for objeto de IARIMA ou como decorrência de descobertas fortuitas ou quando ainda o Estado arbitrar como necessário em decorrência de conhecimento prévio sobre a área. Nos demais casos, deverão os próprios interessados estabelecer esse diálogo quando necessário. Quarto ponto, considerar a localização para enquadramento das licenças. Ainda que a entidade rejeite o mapa produzido da União para os Estados, todos desejamos evoluir da melhor forma possível em métodos e instrumentos para considerar aspectos locacionais no enquadramento e nível de exigência dos processos de licenciamento. Os Estados possuem histórico de licenciamento nas diferentes regiões, podendo exigir menos em áreas muito conhecidas e entropizadas e mais em áreas novas e conservadas. Por essas razões, os Estados não abrem mão de produzir os próprios instrumentos para considerar a localização no enquadramento da licença. E o quinto ponto, reduzir a insegurança jurídica e demandas necessárias. Eu acho que é um grande destaque de todas essas colocações. Como decorrência das falhas e dubiedades do marco legal, todos os órgãos têm tido enormes dificuldades com interpelações liminares vindas do Judiciário e do Ministério Público. É importante que a lei defina algumas poucas inexigibilidades de licenciamento, com total destaque para as atividades agro-silvopastoris. Demais inexigibilidades ficam ao cargo das listas positivas, ou seja, define-se pela ausência nas listas que os Estados farão daquilo que deve ser licenciado. Outro aspecto que preocupa em uma das propostas é a justificativa técnica de todas as condicionantes da licença. Considera a entidade correta a proposta de definir que as condicionantes se atenham às medidas para evitar, minimizar e compensar potenciais impactos. Essa é uma carta já, um manifesto já do final de maio, coloca algumas diretrizes das entidades estaduais como meta e luta do dia a dia para que possa ser incluso, né, na legislação. E gostaria de destacar até a luta e a representatividade do nosso presidente, Dr. Alexandre Valtric, que se faz muito presente e tem grande peso a nível federal e tem lutado não só tecnicamente, como eu falei, mas também politicamente para que as colocações e os ideais, né, que as entidades e a Fátima acha e coloca como correto, que seja realmente reiterada no projeto de lei e possivelmente na lei que venha a ser aplicada, né? E lembrando sempre, eu gosto de destacar porque ele sempre fala isso, né?
Eu acho que é o objetivo de todos aqui, a parte econômica e a parte ambiental também, que a preservação ambiental ela pode sim estar aliada ao desenvolvimento econômico. Então, acho que a gente tem que desburocratizar, facilitar, agilizar, não facilitar, mas agilizar os processos para que a gente possa ser economicamente sustentável e que a sociedade se sustente também de uma forma geral. Muito obrigado. Obrigado, João. Eu imediatamente passo a palavra ao doutor Alexandre Quinto dos Santos, também para suas colocações como promotor de meio ambiente da nossa comarca, já há muito tempo, conhece muito bem a nossa realidade. Saudando o querido amigo Marciano, eu saúdo a todos os integrantes da mesa e gostaria de saudar também a cada um dos senhores e das senhoras. A ampla plateia, que é a ampla presença hoje, mostra a importância desse tema. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu vim aqui hoje muito mais para ouvir do que para falar. Você já tentou dizer não para o PN alguma vez? Não. Tentar a gente tenta, né? Eu expliquei para ele que eu não me sinto em absoluto capacitado para vir aqui e querer fazer algum tipo de fala para os senhores em relação a esse projeto de lei que está sendo discutido, porque eu absolutamente não me debrucei ainda profundamente sobre ele, até porque é um projeto de lei que já sofreu aí 18, 19 substitutivos, está sendo discutido, pode ser aprovado daqui a uma semana, como pode levar mais 2 anos, né, doutor Leonardo? Então, eu vim aqui muito mais para ouvir hoje o que o doutor Leonardo, nós temos a sorte de ter o doutor Leonardo lá, né, participando ativamente de tudo que está sendo discutido, então ouvi-lo nesse momento é algo bastante precioso. Essa lei, como ele bem colocou, ela é uma lei necessária, é uma lei muito aguardada já desde muito tempo. Só que, como demorou demais, né, agora é muito preocupante que ela venha também, principalmente pelo seu conteúdo, porque demorou tanto para acontecer, desde a década de 80, que o Brasil fala em licenciamento ambiental, demorou tanto para acontecer que a coisa foi se autorregulando mediante regulamentos, normativas, resoluções, e a coisa hoje está num nível relativo de segurança e pode tudo mudar de uma hora para outra agora com a aprovação dessa lei. Ela é muito importante, ela é bem-vinda, mas ela preocupa por vários aspectos no que diz respeito a essas questões. E me preocupa muito a mania que o legislador brasileiro tem de achar que consegue resolver problemas mudando a lei. Nós desarmamos a população na tentativa de diminuir a violência, independentemente de qualquer tipo de posicionamento ideológico a respeito desse assunto. Evidentemente que não é proibido o cidadão de bem ter arma que você vai resolver o problema da violência, porque não é o cidadão de bem que promove a violência. E evidentemente que as pessoas que deveriam ser atingidas pelo desarmamento não foram, porque as armas dos bandidos são armas ilegais, informais, enfim. Então, volto a dizer, eu não estou discutindo aqui posicionamento ideológico, estou dizendo que não dá para querer resolver determinados tipos de problema alterando a lei. O legislador brasileiro acha que elencando o tráfico de entorpecente como crime hediondo vai mudar alguma coisa, como se algum traficante tivesse algum receio de sofrer punição, não é? Então, mais uma vez a gente percebe que nessa lei, num detalhe dela, uma tentativa do legislador de resolver um problema que é estrutural, que é pessoal. Como todos os que me antecederam colocaram, seria muito importante que a gente estudasse mecanismos para desburocratização. Para acelerar. Mas não para simplificar ou para descurar de alguns assuntos que são muito importantes no licenciamento ambiental. E nós estamos aqui, ao invés de estruturando e desburocratizando, nós estamos aqui dispensando, por exemplo, a agricultura extensiva,
que é um problema seríssimo, né? Então, a agricultura do pequeno produtor rural não é uma coisa que nos preocupa muito, mas a agricultura pecuária extensiva, a agricultura extensiva, que hoje desmata grandes áreas, né? Está hoje sendo dispensada de licenciamento. E mais, me preocupa também como é que vai ser, como é que vai funcionar diante dessa nossa falta de capacidade. Porque vamos ser bem sinceros, senhores, quando é que uma empresa hoje sofre fiscalização de um órgão ambiental? Quando há uma denúncia ou nos momentos em que vai fazer o seu licenciamento ou renovar o seu licenciamento. Na verdade, na prática, hoje, é o que acontece. Se nós tivéssemos uma rotina, o JAMA aqui está tentando começar a implantar uma rotina de fiscalização fora dessas situações, mas é difícil. Pela falta de estrutura é muito difícil. E nós estamos nesta lei aqui prorrogando, falando em prorrogação automática de determinados tipos de licença ambiental. Quer dizer, venceu lá o prazo de 4 anos da licença ambiental, ou o prazo estipulado pelo órgão licenciador, e se prorroga automaticamente. Nós estamos falando em licença ambiental por adesão e compromisso. Quer dizer, é uma licença ambiental que vai, onde o empreendedor vai declarar que ele está assumindo um determinado compromisso, ele apresenta determinados estudos e o órgão ambiental não vai, talvez, nem tomar conhecimento daquela licença ambiental. Ela vai ser emitida por adesão, ela é autodeclaratória. Você entra na internet lá, protocola os seus documentos e o licenciamento ambiental acontece sem sequer uma vistoria do órgão ambiental. Isso me preocupa muito. Isso me preocupa muito. Porque eu acho que teria outra forma de se tentar resolver. Eu acho que nós deveríamos trabalhar, sim, na estruturação dos órgãos ambientais e na desburocratização, mas não numa licença ambiental autodeclaratória que a gente sabe que é coisa para inglês ver, que aqui no Brasil não vai funcionar, né? Me preocupa muito, o doutor Leonardo colocou essa discussão do IBAMA aí, tentando meter o bedelho e estabelecendo critérios para tentar evitar uma eventual guerra entre estados aí, para simplificar muito o licenciamento, coisa que eu não sinto hoje na prática, né? Eu não conheço muito a realidade dos outros estados, mas eu não vejo uma preocupação, por exemplo, de Santa Catarina em tentar simplificar demais para atrair investidores. Não vejo. No entanto, por outro lado, se nós jogarmos, se nós permitirmos que, por exemplo, o IBAMA defina critérios gerais para licenciamento, suplantando, por exemplo, a atuação dos nossos conselhos estaduais, né? Eu tenho uma preocupação muito grande com isso, porque já foi dito aqui, não me recordo agora qual dos meus antecessores tocou no assunto, mas nós estamos, senhores, geograficamente, a Mata Atlântica é um critério, a definição de Mata Atlântica, claro, tem uma definição do que seja a Mata Atlântica, mas para efeitos legais, a Mata Atlântica é uma unidade geográfica.